Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago. Hoje eu vou falar com vocês sobre ética na antiguidade. Bem, antes de iniciarmos a explicação do conteúdo, eu queria deixar uma dica para você. Alguns alunos me solicitaram para enviar fotos aí dos quadros das videoaulas que eu tenho gravado aqui no canal. Se você quiser acessar esses resumos que eu coloco aqui no quadro, que tem a ver com os conteúdos discutidos, é só acessar meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Conforme dito no início da videoaula, nós vamos falar um pouco sobre ética a partir do período da Antiguidade. Bem, na Antiguidade, que é o primeiro período da filosofia, nós já encontramos aí alguns filósofos, os primeiros que estão surgindo aí, já desenvolvendo inúmeras filosofias, distintas filosofias, e nelas nós podemos perceber claramente alguns vestígios, se não de maneira muito clara e evidente, mas de maneira até indireta, os vestígios de ética aí, né? Ou de, talvez, podemos dizer assim, um tecido ético que está sendo traçado dentro da filosofia de cada um deles. E eu coloquei aqui no quadro para vocês alguns desses filósofos que pode ser aí destacado dentro do período da Antiguidade. Bem, o primeiro que eu coloquei aqui no quadro para vocês são os sofistas. Nós já estudamos sobre os sofistas aqui no canal, vai estar linkado no card aqui em cima para você assistir essa aula ou relembrar o conteúdo dela. Bom, como nós já estudamos aqui no canal, os sofistas então são essas pessoas que viajam de cidade em cidade, ensinando aí a arte da retórica, a arte do convencimento. Os sofistas eles não estavam preocupados em momento algum em encontrar uma verdade absoluta, universal, e por essa razão eles são pessoas que não acreditam, na existência de normas e verdades universalmente válidas. Ou seja, eles não estão preocupados em encontrar verdades que são universais ou mesmo tecer normas que sejam aí aplicáveis a todas as pessoas. Não. A ética que eles vão desenvolver, os sofistas, vai ter justamente um caráter subjetivista e relativista. Ou seja, a ética deles vai estar muito mais pautada na questão do sujeito, na questão do indivíduo. A ética vai ser relacionada ao indivíduo. Por essa razão, nós falamos que a filosofia deles, assim como a ética, ela tem esse caráter de ser subjetivista e relativista, porque não há verdade universal. Há inúmeras verdades, e é o sujeito que vai escolher quais as verdades que ele quer aderir para a sua própria vida, para a sua própria existência. Bem, outra figura importante que nós podemos tratar aqui, que fala um pouco sobre ética, é justamente Sócrates, que é também considerado por alguns como o pai da moral. Isso significa dizer que, quando nós falamos dos sofistas, dessa ética relativista e dessa ética subjetivista, é importante frisar que os sofistas eles não tinham aí a intenção de tratar questões relativas ao ser humano. A preocupação deles era justamente aí estar desenvolvendo técnicas de boa argumentação e de boa retórica. E aí, se a gente olhasse para a filosofia deles, a gente pode encontrar aí resquícios de uma ética relativista e subjetivista, como eu acabei de dizer. Mas a preocupação deles não é tratar nada que tenha a ver com o ser humano, Eles só querem ensinar a retórica. Agora, em contrapartida, Sócrates, que vem aí como antagonista dos sofistas, ele se preocupa sim com as questões relativas ao ser humano. Tanto é que na sua filosofia, a sua busca justamente é de encontrar a essência das coisas. É justamente de encontrar a essência humana. Então Sócrates ele vai defender que existe sim um saber universalmente válido e que vem do conhecimento da essência humana. Se nós pegamos a nossa videoaula sobre Sócrates, que também está linkado aqui no card aqui em cima, você vai relembrar sobre esse assunto, onde Sócrates vai dizer que no primeiro momento é preciso conhecer a si mesmo, porque a partir do momento que a gente conhece a si mesmo, a gente começa a se purificar daquilo que são doxas, que são as opiniões, e a gente começa a chegar justamente no conhecimento verdadeiro. Então é importante a gente fazer esse filtro aí, trazer à luz a maiêutica de Sócrates, trazer à luz esse conhecimento verdadeiro. Muito bem, então nós podemos dizer que Sócrates, como ele se fixa muito nessa questão desse exercício muito mais espiritual, intelectual, então o foco dele justamente é uma ética racionalista, tá certo? Porque a essência do ser humano é justamente essa alma racional. E essa alma racional, ela revela que é a razão que vai ditar as normas e também os costumes morais. Isso porque na filosofia de Sócrates fica muito evidente, muito claro na sua metodologia que a partir do autoconhecimento, a partir dessa purificação das doxas, é possível então chegar à episteme, ao conhecimento. E se eu consigo fazer esse exercício de maneira racional,
ou seja, com a minha própria razão, eu consigo fazer esse alcance, né, essa purificação das doxas e chegar à episteme, né, que é justamente o conhecimento verdadeiro, ao conhecimento da essência das coisas, então nós podemos dizer que dentro da ética aqui de Sócrates, nós temos aí esse viés mais racionalista, tá bom? Bom, um outro filósofo que se destaca também, foi discípulo de Sócrates, é Platão. A sua ética e a sua filosofia vão estar aí permeadas por esse dualismo, esse confronto entre corpo e alma, aonde o corpo vai estar ligado à questão dos desejos, das paixões terrenas, e a alma mais essas aspirações intelectuais, né, a essa possibilidade de acesso ao mundo das ideias. E Platão vai dizer que nós devemos sempre buscar fugir aí do mundo material para alcançar o mundo inteligível, o mundo das ideias, né? Porque é lá no mundo das ideias que vai residir a ideia do bem. É lá que existem todas as ideias perfeitas. Lembre-se que na filosofia de Platão, aqui o mundo sensível, o mundo material, ele é uma cópia, por isso é imperfeito, tá certo? Então, justamente, é esse caráter que ele dá de imperfeição, a questão do corpo, a questão aí do mundo material, está tudo conectado, enquanto a partida ele olha a alma como sendo algo superior, como sendo algo aí pertencente ao mundo das ideias, e por isso é através da alma que eu consigo então acessar a ideia do bem. É importante dizer que na sua filosofia, na sua ética, Platão demonstra que o ser humano ele possui sim essa necessidade de viver em sociedade. Ele necessita da polis. E é através dessa polis que ele vai ter ali os requisitos necessários para se tornar um bom cidadão dentro aí do contexto da polis. Bem, uma outra corrente que nós poderíamos destacar aí dentro do período da antiguidade é do período helenístico, né? Claro que depois de Platão veio Aristóteles, nós vamos tratar logo em seguida, mas eu queria dar uma avançada para depois recuar para Aristóteles de novo. Então, se a gente avança para o período helenístico, a gente percebe aí que existe uma mudança também na ética quando a gente trata do estoicismo e do epicurismo. E nós também já estudamos aqui no canal sobre essas correntes filosóficas. Então, tanto o estoicismo quanto o epicurismo, elas vão ter algumas características muito similares, como, por exemplo, a busca da ataraxia, que é essa imperturbabilidade da sua alma. É um estado, uma paz de espírito, vamos dizer assim, em que você chega, em que você alcança, aonde nada perturba a sua alma. E isso se dá a partir de uma ética, do desenvolvimento de uma ética que é justamente baseada na paz interior e no autocontrole, aqui no caso do estoicismo, né? Então, esta é a ética que eles desenvolvem. Então, é uma ética pautada muito na apatia. Em que sentido a apatia? Apatia porque não adianta me preocupar com as coisas porque tudo já está escrito, né? Já está tudo designado, organizado pelo Logos. Então, não é necessário que eu me preocupe. Então, essa apatia é o conhecimento da realidade. Você conhece que as coisas já estão organizadas de maneira racional pelo universo e eu só preciso aceitar isso. E é por isso que eles também colocam aí o amor fati, né? Que é o amor ao destino. Eu tenho que amar aquilo que vai acontecer na minha vida, eu tenho que amar o meu destino, porque dessa forma eu vou viver melhor, eu vou viver de fato com uma paz interior, com uma tranquilidade. E aí então, a partir desse autocontrole, eu consigo acessar, né, e chegar a esse patamar aí da ataraxia, né? Que é o momento de imperturbabilidade da minha alma, né? Bom, e aqui no epicurismo, de maneira muito análoga ao estoicismo, eles também vão ter essa preocupação, né, com o autocontrole, com o autodomínio. E justamente isso vai se dar a partir do momento em que o ser humano se desvia justamente da dor e ele busca o prazer, mas que tipo de prazer? O prazer espiritual. Então, a partir dessa prática é que o ser humano consegue chegar a esse patamar da ataraxia. Bom, tendo falado aqui do período helenístico, vamos dar uma recuada agora no tempo para poder falar de Aristóteles. Bom, em sua filosofia fica muito claro, fica muito evidente que ele desenvolve aí parte de seus pensamentos sobre ética, sobretudo na obra que leva o nome Ética a Nicômaco, onde ele vai desenvolver justamente o seu pensamento, a sua reflexão sobre a questão da ética. Bom, é importante dizer que Aristóteles ele vai se preocupar muito com a questão do fim último do ser humano. E ele vai chegar à conclusão de que o ser humano, né, tem essa finalidade última, que é justamente a felicidade. E aqui em Aristóteles a gente não está falando uma felicidade ligada à questão das coisas terrenas, né, a questão da posse, a questão de dinheiro. A gente está falando aqui em Aristóteles justamente uma felicidade que é alcançada
a partir de uma vida teórica e contemplativa, justamente que o filósofo tinha, né? Essa vida contemplativa, essa vida racional, aonde o ser humano se indagava sobre as coisas, se perguntava. E justamente se você for olhar para aquilo que Aristóteles está dizendo, ele vai dizer que a partir desse caminho, a partir de uma vida teórica, o ser humano consegue compreender a essência da felicidade. E a gente pode entender o seguinte, mas espera aí, será que todas as pessoas do período de Aristóteles tinham essa possibilidade de se dedicar a uma vida mais teórica? Na verdade, não, era um pequeno grupo, né? Nós sabemos que a grande maioria se dedicava a uma vida prática, né? A uma vida do fazer. Não tinha tanto tempo aí para alimentar uma vida teórica. Então ele vai dizer que é possível que essas pessoas possam aprender a agir corretamente através do hábito. E o que seria esse agir corretamente? É justamente praticar as virtudes. É importante dizer qual é a definição de virtude aqui para Aristóteles. Aristóteles vai dizer que virtude ela é o justo meio entre os extremos. Então eu tenho um extremo onde eu tenho o excesso, do outro lado eu tenho a falta. O justo meio entre esses dois extremos é aqui que está residindo ali a virtude. Eu coloquei aqui uma reta para vocês entenderem melhor isso que eu acabei de falar. Então nós temos um exemplo aqui que é abordado até mesmo no livro de Aristóteles, né? Ética Nicômaco. Então eu tenho a virtude coragem, ela está situada entre o excesso, que é a temeridade, e a deficiência, né? A falta, que é a covardia. Então, ou seja, nós temos aí a temeridade e a covardia como sendo os dois extremos. E nós temos aqui o justo meio, que é a virtude, que é justamente a coragem nesse caso aqui. Bom, e é justamente por entender que a virtude se situa entre esses dois extremos que a sua ética vai ser conhecida como ética do meio termo, né? Aonde a virtude, ela vai sempre buscar um ponto de equilíbrio no ser humano. E por que nós falamos que a virtude é essa busca por esse ponto de equilíbrio? Justamente porque, embora nós saibamos que existem esses dois extremos, nem sempre ser corajoso é algo justamente virtuoso. Quando nós temos uma situação de assalto, se nós usarmos a nossa coragem para reagir ao assalto, possivelmente isso incorrerá em graves consequências para mim. Então veja só que é sempre essa busca por um ponto de equilíbrio. Então eu tenho que analisar a circunstância em que eu estou. Porque justamente a partir da prática das virtudes em Aristóteles, nós estamos nos aproximando daquilo que ele chama de excelência moral. Bom, e essa excelência moral está ligada justamente com a disposição da minha alma, né, com essa capacidade da minha alma, relacionada com a escolha de ações e também de emoções. Ou seja, a partir do momento em que na minha vida, nas diversas circunstâncias, eu consigo fazer escolhas de boas ações e também de boas emoções, eu consigo de fato estar praticando a virtude em mim. Né? Eu consigo de fato estar praticando esse justo meio entre os extremos, né? E consigo sim, dessa maneira, alcançar a excelência moral, que é diferente aí da deficiência moral, que é justamente quando eu cedo aos meus vícios e não pratico em mim as virtudes. Também é importante dizer que dentro da filosofia e da ética de Aristóteles, a ética está vinculada à vida política, à vida da polis. Então Aristóteles vai dizer que o ser humano ele é um animal político, ou seja, ele percebe que o ser humano necessita com certeza de ter uma vida em comunidade, uma vida em comum. Aristóteles reconhece aí que o ser humano necessita de uma vida em comum para que ele possa, de fato, alcançar a felicidade, a plenitude e o bom-estar. Bem, e sobre esses diferentes tipos de éticas que nós abordamos nessa aula, qual lhe parece fazer mais sentido ou qual lhe parece ser mais atraente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bem, eu espero ter contribuído de alguma forma com os seus estudos e se essa aula te ajudou de alguma forma, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e a gente se vê numa próxima aula.